Opa, aqui é o Vini. E nessa apresentação, que não vai demorar muito, eu vou te mostrar um método utilizado por pessoas comuns para resolver problemas da saúde utilizando inteligência artificial em 7 passos. Um passo a passo de como você pode utilizar a inteligência artificial no seu projeto, independente do nível de conhecimento no assunto que você tem, tá bom? E eu não sei o que vem na tua mente quando você escuta a palavra inteligência artificial, mas a inteligência artificial que a gente tem hoje, e que está sendo bastante utilizada, é bem diferente do que a gente vê nos filmes, por exemplo. Ela é chamada de inteligência artificial fraca e é utilizada para resolver problemas específicos. Ou seja, uma IA que é muito boa para auxiliar o diagnóstico do câncer de mama pode não ser muito boa para auxiliar o diagnóstico da diabetes, por exemplo. Hoje a gente consegue criar modelos de inteligência artificial muito bons em resolver um problema específico. E eu estou aqui para explicar como que você pode usufruir dessa tecnologia. Eu realmente não acredito que dá para resumir todos os projetos de inteligência artificial em 7 passos. Mas a minha intenção aqui é te dar um pipeline para você começar já a entender quais problemas você pode resolver e como já ir implementando isso nos seus projetos. E eu tenho usado esses passos, esse passo a passo, nos meus projetos e nos projetos de outras pessoas que eu tenho ajudado de um tempo para cá e tem dado bastante certo, tá bom? E o fato é que hoje a gente tem acesso a uma grande quantidade de dados, além de uma tecnologia avançada, que é a inteligência artificial, e que ainda não é bem aproveitada, principalmente nas pesquisas da área da saúde. E o fato é que cada vez mais a inteligência artificial vai ser utilizada para resolver problemas de saúde, como já está acontecendo hoje. Eu posso citar aqui para vocês várias startups e empresas que já estão utilizando inteligência artificial nos seus projetos para resolver problemas de diversas áreas da saúde. Então, por exemplo, a Blue usa inteligência artificial para calcular o risco de uma pessoa ter uma doença crônica. A gente tem a Gesto também, que é uma corretora inteligente para plano de saúde. Ela usa data science para gerenciar de forma inteligente os planos de saúde. A gente tem a Laura também, que usa inteligência artificial para antecipar situações de risco de paciente. A gente tem também a Save Lives, que usa inteligência artificial para resolver problemas de falta e desperdício de sangue. Tá bom? Ela otimiza esse banco de sangue. A gente tem a Karen também, que é um projeto da Secretaria do Estado de Saúde de Goiás, que usa inteligência artificial para auxiliar a decisão em maternidades e hospitais, fazendo uma avaliação do recém-nascido e gerando o índice de atenção necessária para auxiliar a priorização do atendimento. Além de fazer também recomendações personalizadas de cuidado. Então é muito interessante esse projeto. Outro projeto também da Secretaria de Goiás, outro case que eles têm, é o Arbo, que auxilia no planejamento do combate ao Aedes aegypti. A gente tem também a OrientaMed e a Alba Sensors, que usa inteligência artificial para identificar doenças através do sopro. Muito interessante também. A gente tem também a TNH Health, que usa robôs com inteligência artificial, que enviam mensagem de texto para ajudar organizações de saúde a engajar e monitorar populações. Eles usam chatbots para melhorar o desfecho clínico de pacientes. E aqui você vê a inteligência artificial também na área da psicologia, tá certo? A gente tem também a Red Fox, que tem uma solução para a área de saúde também, onde eles usam dados para gerar valor de alguma forma para a empresa, para o hospital. Tem também a Neuromed, que é uma startup de saúde focada em inteligência artificial para imagens e textos médicos. A gente tem também a Pixels, que usa inteligência artificial no desenvolvimento de uma tecnologia que possibilita o diagnóstico, que possibilita diagnosticar doenças detectáveis através do microscópio. Outra empresa também que já utiliza inteligência artificial é a DASA. Eles usam inteligência artificial para auxiliar o diagnóstico por imagem. A MV também usa inteligência artificial no PACS para otimizar laudos radiológicos. Enfim, veja que eu acabei de te dar aqui mais de 10 exemplos de empresas e startups que estão utilizando inteligência artificial para resolver problemas da saúde. Só para você não ficar pensando que eu estou aqui falando besteira, tá certo? Eu estou falando coisa muito viajada, muito futurista. A inteligência artificial na saúde já é uma realidade, inclusive para a gente aqui no Brasil. E sabe de uma coisa? Talvez eu seja um pouco como você. Deixa eu te contar uma coisa. No início lá de 2017, quando eu iniciei minha iniciação científica em um laboratório da UFPE, eu fiz graduação em engenharia biomédica e durante um período eu fiz iniciação científica em um laboratório chamado Inove. Mas enfim, eu lembro que foi exatamente no 5º período, mais ou menos, que me deram a tarefa de analisar os dados de um estudante de mestrado de odontologia, onde eu tinha que classificar os sinais de espectroscopia óptica, e o objetivo desse projeto era tentar discriminar, tentar classificar o status pulpar baseado nesses espectros. Ou seja, se a polpa do dente estava viva, então o espectro teria um determinado formato. Caso ela não estivesse viva, caso estivesse morta, ela teria outro formato. Mas enfim, eu lembro que eu não fazia a menor ideia de como eu ia fazer isso. E como eu precisava fazer rápido, eu fui atrás de alguns métodos na internet, nos livros,
falei com alguns amigos meus também para ver se eles tentavam me ajudar, mas acabou que eu não encontrei um passo a passo completo que me ajudasse, que me possibilitasse resolver aquele problema. Inclusive, uma coisa que me marcou muito nesse momento, nessa época, foi a forma que os pesquisadores de trabalhos parecidos com o que eu estava fazendo, como que eles estavam resolvendo esse problema. E eu fiquei pensando muito, cara, não é possível que não tenha nada mais avançado e prático para resolver isso aqui. Mas resumindo, eu fiz o que pude naquele momento ali e me comprometi de ficar estudando para tentar resolver aquele problema e aprender de fato como é que eu podia resolver aquilo. Desde então, fui consumindo vários cursos, livros, vídeos, podcasts, artigos, paguei cadeiras relacionadas à análise de dados e inteligência artificial e fiz alguns projetos também durante esse período. E depois de muito esforço, eu fui selecionando os melhores conteúdos que eu consumi e eu consegui resolver aquele problema utilizando a inteligência artificial, que era uma coisa que eu nem conhecia na época. E, inclusive, eu consegui também replicar esse método que eu utilizei para resolver outros problemas parecidos com aquele, incluindo meu trabalho de conclusão de curso, que foi exatamente a análise desses dados de espectroscopia óptica da mestranda de odonto. E eu fiquei pensando muito na quantidade de pessoas que fazem pesquisa na área da saúde ou trabalham de alguma forma com dados da saúde e como elas analisam ainda os seus dados. E eu fiquei pensando em como a inteligência artificial pode ajudar essa galera a levar essa pesquisa para outro nível. Eu também comecei muito a falar para pessoas próximas, para amigos, de como a inteligência artificial poderia transformar a forma como é feita a pesquisa a partir de dados na área da saúde no Brasil e na saúde pública no geral, assim, do Brasil. E hoje o meu propósito é compartilhar aqui esse conhecimento com vocês. Mas enfim, vamos para o nosso passo a passo. Já pega papel e caneta aí que a gente vai seguir aqui. Bom, o primeiro passo que tu tem que fazer é definir bem o problema que você deseja resolver. Então, por exemplo, vamos tentar auxiliar o diagnóstico precoce da diabetes, já que quanto mais cedo você descobrir, começar a se tratar, começar a mudar seus hábitos, maiores são as chances de você ter uma melhor qualidade de vida. Pronto, então o problema já bem definido. Então, o segundo passo seria coletar os dados. E aqui a pergunta que você tem que fazer é: eu tenho dados para fazer isso? E então, para esse caso, por exemplo, existe uma base de dados pública chamada Vigitel, que compõe o sistema de vigilância de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, e é feito um inquérito telefônico com a finalidade de conhecer a situação da saúde da população. E com isso é montado um conjunto de dados com essa cara aqui. Esse conjunto de dados é também chamado dataset, tá certo? Então é exatamente uma tabela com várias linhas e colunas, onde cada linha representa uma amostra. Nesse caso aqui representa uma pessoa, as informações da pessoa. Cada coluna traz um atributo, ou seja, uma característica dessa pessoa nesse caso. Então, por exemplo, para esse dataset aqui, veja que a gente tem várias perguntas aqui, Q6, Q7, Q8. E tanto as perguntas quanto as respostas estão codificadas. É uma coisa bastante comum, tá certo? E para isso que existem os dicionários de dados. Então, por exemplo, aqui a questão 7 pergunta se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Se ela for do sexo masculino, a resposta na tabela vai estar 1. Se for feminino, a resposta vai estar 2. Veja só, uma das perguntas é se a pessoa tem diabetes ou não. Ou seja, um dos nossos atributos é se a pessoa tem ou não diabetes. Veja aqui a questão 76, que tem como resposta 1, se tiver diabetes, 2 se não tiver, ou 777, caso a pessoa não lembre. Então, veja que agora a gente tem um conjunto de dados, tem um dataset, com várias informações das pessoas, inclusive se elas têm diabetes ou não. Pronto, a gente já definiu o nosso problema, a gente definiu quais dados a gente vai utilizar e coletamos esses dados, tá certo? O próximo passo seria visualizar esses dados. A gente pode estar visualizando essas informações aqui mesmo no Excel, a princípio. E nesse caso a gente tem um arquivo .xls, mas é bastante comum que a gente tenha esse conjunto de dados salvo como um arquivo .csv, tá certo? E só visualizando aqui esses dados, a gente já consegue ver que algumas colunas têm dados faltantes, por exemplo. Então, um passo importante aqui é limpar esses dados. E essa etapa consiste em identificar dados que estão faltando na nossa tabela. Se tem dados duplicados, se tem outliers. Descobrir se existem possíveis valores ou respostas que não foram salvos corretamente. Essa provavelmente vai ser a etapa mais demorada do processo. Mas é uma etapa fundamental que, se ela não for feita corretamente, vai influenciar totalmente nos próximos passos. Bom, agora a gente já coletou os dados, a gente visualizou eles aqui e limpamos ele. O próximo passo que você pode seguir agora é fazer uma análise exploratória dos dados. Essa é a fase em que a gente começa a entender alguns padrões dos nossos dados, dos nossos atributos, como é que eles estão relacionados entre si. É nessa etapa que a gente analisa histogramas, boxplots, gráficos de simetria, mediana, média. Enfim, é fundamental que a gente conheça bem os dados que a gente está trabalhando e como eles se comportam para que a gente consiga tomar decisões de forma mais assertiva e consciente.
Então, por exemplo, quando a gente fizer a análise exploratória dos nossos dados do Vigitel, a gente poderia ver quais atributos são os mais discriminantes para classificar pessoas com diabetes. Bom, mas feita essa parte de análise exploratória dos dados, finalmente a gente pode seguir para a etapa que a gente usa inteligência artificial, finalmente, né? E é nessa etapa que entra os algoritmos de Machine Learning. Machine Learning nada mais é que uma sub-área da inteligência artificial, tá certo? É uma alternativa para chegar a uma inteligência artificial, que inclui técnicas estatísticas para permitir que as máquinas aprendam a realizar determinada tarefa a partir da experiência que ela adquiriu dos dados que você forneceu para ela. Então, veja bem, existem algoritmos de Machine Learning e esses algoritmos aprendem a partir de dados, tá certo? Então, voltando para o nosso exemplo dos dados do Vigitel, a gente poderia fornecer a um algoritmo de Machine Learning os dados de pessoas que possuem diabetes e dos dados de pessoas que não possuem diabetes. E esse algoritmo ele vai procurar aprender as relações das características das pessoas diabéticas e não diabéticas. Com isso, a gente poderia passar os dados de uma pessoa e pedir para o algoritmo para nos retornar uma resposta dizendo se essa pessoa tem ou não diabetes. E o nosso sétimo e último passo seria interpretar os resultados gerados pelo algoritmo de Machine Learning. Nessa etapa, a gente tenta responder umas perguntas do tipo: o quão frequente o modelo está acertando? Qual tipo de erro ele está cometendo? A gente tenta entender mesmo o modelo para que a gente possa adaptar ele ao máximo possível para o nosso problema. Bom, galera, até agora acho que eu expliquei tudo que eu consigo explicar aqui nesse espaço de tempo sobre como você pode utilizar a inteligência artificial para poder mudar a forma de analisar os dados da saúde. E até porque esse espaço de tempo aqui é limitado, e se eu tivesse que dar toda a solução aqui, a gente poderia ficar por muitas horas, quiçá dias. E é por isso que, para você que quer dar um passo além, que quer se aprofundar, que quer aprender a usar inteligência artificial nos seus projetos, eu tenho uma oferta para você. Para você que quer ir mais além mesmo agora, eu estou abrindo as vagas para a primeira turma do Data Health. O Data Health é um método que eu criei baseado nesses 7 passos, eu expliquei brevemente, para você aprender totalmente na prática como utilizar a inteligência artificial para resolver problemas dos seus projetos. E sério mesmo, eu queria muito que na época que eu estava fazendo pesquisa, estava fazendo iniciação científica, que existisse algo no mínimo parecido com o Data Health. Com certeza eu perderia muito menos tempo procurando os conteúdos certos que iriam me ajudar de fato. E caso você esteja interessado, eu vou te entregar ele em uma plataforma online, tá bom? Então você vai poder assistir onde e quando quiser. E uma vez que você fizer sua inscrição, você vai receber um e-mail na sua caixa de entrada que irá solicitar que você crie uma senha para você entrar na plataforma de aulas, tá certo? Então, se você não tem tempo durante o dia, que você tem uma rotina de estudos ou trabalho, você vai poder adequar o curso à sua agenda e não sua agenda ao curso. Você vai poder acessar todo o conteúdo assim que comprar o curso. Então, você pode se programar para consumir o conteúdo no seu ritmo, do jeito que você quiser. E talvez a primeira pergunta que pode vir na tua cabeça nesse momento é se o curso é realmente para você. E a resposta para isso é bem simples. Se você já tem ou consegue montar um conjunto de dados com essa cara aqui, ou seja, uma tabela com as amostras do que você deseja analisar nas linhas e os atributos nas colunas, você já está 100% apto para fazer o curso, tá certo? E mesmo que você não tenha um projeto ainda, ou não tenha um conjunto de dados para analisar, no Data Health você vai aprender a achar datasets para você treinar e montar um portfólio que vai servir para você se destacar em processos seletivos de projetos que você vai estar fazendo na sua faculdade. Outra coisa que pode vir em mente é: esse curso já me prepara para o mercado de trabalho? E a resposta para isso é que depende muito. Depende porque, primeiro, eu acredito que para você começar a trabalhar de fato com inteligência artificial, com data science, você primeiro precisa ter conhecimento do negócio, do nicho que você está lidando. Você precisa ter conhecimentos sólidos de matemática e estatística. Você precisa ter conhecimento de alguma linguagem de programação, como Python ou R. E conhecimento de como os algoritmos de Machine Learning funcionam. E o Data Health vai te dar uma boa base de Python e de como que os principais algoritmos de Machine Learning funcionam. Porém, para você fazer projetos de pesquisa, o Data Health é perfeito para isso. Outra coisa: Vini, então eu vou precisar aprender a programar para fazer o curso. Eu odeio programação, então o curso não é para mim, beleza? Só que não, porque no curso eu uso a linguagem Python por vários motivos. Uma delas é que tu nem precisa ser nem virar um expert em programação, muito pelo contrário. O Python tem umas bibliotecas de análise de dados e machine learning extremamente fáceis de utilizar. Você pode construir e testar um modelo com pouquíssimas linhas de código. Eu realmente acredito que a principal vantagem de você utilizar essas bibliotecas do Python é que dificilmente tu vai fazer alguma coisa que alguém já não tenha feito antes, sabe? Então, tá tudo muito bem documentado na internet. E assim, eu nunca fui uma pessoa excelente em programação não, tá certo? Só para você ter uma ideia, eu lembro que no primeiro período da faculdade eu paguei 6 cadeiras, no período básico de engenharia, e adivinha só a cadeira que eu acabei reprovando. Pois é, eu passei em tudo, passei em cálculo, física,
e acabei reprovando programação, que para o resto das pessoas era a cadeira mais simples, mais básica. Então fica tranquilo que esse contato com as bibliotecas do Python vai ser o menor dos problemas para você, tá certo? E se eu conseguir aprender, tu também consegue tranquilamente. Outra coisa que você pode se perguntar é quanto tempo vai levar para fazer o curso. E mais uma vez aqui também vai depender muito, tá certo? Porque vai depender muito do nível de comprometimento de cada pessoa. E assim, independente do tempo de você levar, de cada pessoa leva para fazer o curso, o importante é saber que a cada dia você vai estar melhorando e vai poder assistir às aulas quantas vezes for necessário até tu aprender. E outra coisa também, não é só porque o curso é online que eu vou simplesmente entregar as aulas e abandonar os alunos na plataforma não, tá certo? Eu tenho um carinho muito grande e eu vou me dedicar bastante, de verdade, para que cada um de vocês consigam ter bastante resultados expressivos nos seus projetos. E olha só, para as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou estar entregando 2 bônus. O curso Image Health, que é um curso com passo a passo para você analisar imagens biomédicas com Python, e uma mentoria comigo totalmente personalizada para você implementar a inteligência artificial no seu projeto. Bom, você já deve ter percebido que esse não é um curso qualquer, e por conta disso ele não vai ter um preço qualquer também. Veja bem, tanto o Data Health quanto o Image Health, ele custa R$ 497 cada. E se você for comprar os dois, vai dar R$ 994. Eu sei que é bastante para muita gente, mas eu também sei que é um tipo de investimento que vai beneficiar pelo resto da vida. Só que para essa primeira turma, eu e minha equipe sentamos e a gente decidiu fazer algo especial, apenas para os alunos que entrarem nessa primeira turma. E apesar dos 2 cursos juntos custar R$ 994, para essa primeira turma o Data Health vai custar R$ 247. E eu prometo para você que a partir da próxima turma ele vai custar pelo menos o dobro desse valor. E o que acontece é que algumas pessoas ainda podem achar caro e tal, mas se tu fizer as contas direitinho, se tu dividir esse valor por um ano, dá 67 centavos por dia. Ou seja, se tu se comprometer de juntar 70 centavos por dia, tu consegue pagar o curso tranquilamente. Aí tu pensa, mas tem uns cursos mais baratos por aí e tal. Mas sério, se tu me mostrar um curso que vai te oferecer tudo que esse treinamento está te oferecendo, além dos bônus e garantias, eu mesmo te recomendo esse curso. Além do que, não adianta você entrar num curso mais barato e não ter o resultado que você deseja. Que aí tu vai ter que entrar em outro curso e o barato acaba custando caro. Isso eu posso te dizer sem medo, porque aconteceu muito comigo, tá certo? E veja bem, já me chamaram de doido porque eu decidi fazer isso. Disseram que eu não tenho juízo, mas mesmo assim eu vou fazer. O que eu quero dizer é que você não vai ter risco ao entrar no treinamento, tá bom? Porque se você entrar nesse treinamento, fizer todas as aulas, todos os exercícios e não ter resultado, você vai ter uma aula comigo pelo Skype para tirar todas as suas dúvidas e entender o ponto cego que você pode estar, que está te atrapalhando, que está te impedindo de você ter resultados. Se mesmo assim você não conseguir, eu não só vou devolver todo o teu dinheiro, todo o teu investimento, como ainda vou te pagar R$ 200 do meu próprio bolso para você. Então é isso, ao participar do treinamento, você não tem risco nenhum. Eu acredito tanto no resultado que ele pode gerar, que eu realmente estou disposto a te ajudar de todas as formas, então eu assumo esse risco no teu lugar. Então, só lembrando, os 10 primeiros inscritos vão receber 2 bônus extras, que os demais não vão receber, tá certo? O curso Image Health, uma mentoria comigo totalmente personalizada, para você implementar a inteligência artificial nos seus projetos. Ou seja, você sai tirando onda nos seus projetos, você sai com R$ 200 no bolso. Quem dera que todo investimento que eu fizesse fosse dessa maneira, me desse tanta segurança assim. E agora tu vai ter 3 opções aqui. Tu pode ignorar e continuar sem utilizar inteligência artificial no teu projeto, continuar sem saber por onde começar, com essa sensação de gota no oceano, de não adianta começar, porque é tanta coisa que você tem que estudar, que eu tenho que aprender, que você se sente travado para começar. Você pode procurar tentar aprender o passo a passo que eu expliquei sem o curso, que é possível também. Eu posto bastante conteúdo também lá no meu canal no YouTube, nas minhas redes sociais. Porém, a quantidade de informação que tem na internet é gigante, tem muito conteúdo solto. E com isso fica muito difícil saber quais conteúdos consumir, de quem consumir. E será que vai ter tudo ali que eu vou precisar saber? Enfim, com certeza vai levar bastante tempo para você sair do zero e alcançar seus resultados. As chances são que você vai cometer muitos erros, os mesmos erros que eu cometi, e olha que eu já investi bastante dinheiro em cursos e livros, tá certo? E tempo também, principalmente. E a terceira opção é se você quiser diminuir as chances de cometer os erros que eu cometi. O próximo passo que você deve tomar é adquirir o Data Health, tá certo? Então corre para se inscrever. E quando tiver vagas, essa página aqui vai estar no ar. Mas no momento que as vagas se esgotarem, ou o prazo de matrícula se esgotar, provavelmente vai ser 7 dias, essa página vai sair do ar, tá certo? E você não vai conseguir mais entrar nessa primeira turma. Eu não sei quando é que vai haver uma nova turma, eu também não sei por quanto tempo eu vou manter essa oferta e essas garantias. Então, aproveite e se inscreve, te vejo do outro lado.